Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui pro canal. O Fluminense está na final da Libertadores, no jogo emocionante contra o Internacional. Saiu perdendo, saiu atrás do placar. Fernando Diniz foi bem demais hoje, fez umas mudanças ali no segundo tempo. John Kennedy entrou, mudou o rumo do jogo, fez o gol que deu o empate. E o Cano, como sempre, né, marcando gols, sendo muito importante, fazendo o gol que deu a classificação. E o Flusão está na final da Libertadores, aonde vai em busca desse título inédito, desse sonho, né, que é a conquista do título inédito da Libertadores. Bora dar uma olhada aqui do linha de passe no pós-jogo, o que o pessoal falou. Você que é torcedor do Flusão, que tá chegando por aqui agora, tá feliz, tá contente, deixa o like no vídeo, se inscreve também, nos ajude aqui a bater a meta de 50 mil inscritos. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Linha de passe, o Fluminense é o primeiro finalista da Comebol Libertadores 2023. De virada, no final, um gol atrás do outro. O Fluminense elimina o Internacional e vai pela segunda vez a uma decisão da principal competição disputada no nosso continente. Foi no drama. Imagens da comovente celebração de jogadores, comissão técnica, o técnico Fernando Diniz. Teve ali uma fagulha, um princípio de confusão entre as comissões técnicas também. Repare aí nessas imagens. Até aí tudo bem, né? O cumprimento ali dos dois técnicos, do Kudê e do Fernando Diniz. A vibração do Cano, que mais uma vez foi protagonista, a emoção. Demais, a classificação do Flusão. O Fluminense estará no Maracanã no dia 4 de novembro para decidir a Comebol Libertadores. O Linha de Passe está no ar com todo o destaque da classificação do Flu, da eliminação colorada. Estou com Breiler Pires, Vitor Birner, Jean Oddi, Pedro Ivo Almeida e com você, fã de esportes. Linha de Passe é a nossa hashtag. Imagens do Beira-Rio, o experiente Fábio, jogador brasileiro com o maior número de partidas na história da Comebol Libertadores, um dos condutores do Flu, a decisão, a segunda decisão de Libertadores de sua história. Pedro Ivo. Tudo bem, Paulo? Noite histórica para o Fluminense fora de casa, que dá uma pitada de drama ainda mais. Um abraço a Breiler, Birra, Jean, fã de esporte tricolor com a gente, que vai estar com a gente também no dia 4, na final do dia 4 do Maracanã. A gente viu ali o Fábio. O Fábio tem muito a comemorar pelo tropeço, pelo vacilo. O Fábio foi muito bem na competição. O Fábio tem muito a comemorar a eficiência desse time. Teve problemas no jogo de ida, teve problemas no jogo de volta, sofreu no primeiro tempo, mas teve eficiência. A marca de Cano, talvez um dos grandes nomes dessa Libertadores até aqui. O Fluminense precisou de um passe dele para o gol de John Kennedy e uma finalização dele por uma virada que parecia até improvável. O Fluminense parecia que já estava satisfeito depois de tudo que sofreu nos dois confrontos, conseguir levar para os pênaltis. Mas tem isso, a jornada heróica, tem dessas coisas imprevisíveis, gol aos 81, aos 36, né, aos 87 ali também. A gente tem muito para falar dessa classificação. As imagens são bonitas pelo festejo fora de casa, pela lamentação de uma torcida que tentou até onde deu carregar o Inter ali no colo, desde antes do jogo, uma festa muito bonita, no primeiro tempo muito interessante do Inter, perto ali quase de uma perfeição, mas no segundo tempo, quando o jogo se desenhava, onde você não pode falhar, falhou o Ener Valencia, difícil não citar, não personificar ali, não ser muito pontual nesses dois lances, não falhou o Fluminense, não falhou o Cano, duas histórias muito bonitas, que poderiam estar na final, uma história um pouco mais longa talvez, de quem foi muito bem também na primeira fase, irregular muitas vezes, mas eficiente no mata-mata para estar na sonhada final para os tricolores do Maracanã dia 4, Paulo. Tá aí, galera, Flusão tá na final da Libertadores, venceu de virada o Internacional 2-1, John Kennedy entrou, o Diniz fez mudanças, né, no intervalo, John Kennedy entrou muito bem, fez o gol do empate e o Cano, né, ele sempre decisivo, marcou o gol da virada e o Flusão tá na final. Agora é aguardar o adversário dessa partida de amanhã, entre Palmeiras e Boca Juniors. O Fluminense saiu atrás do placar, infelizmente, né, teve ali a falha do Fábio, mas o Fábio, um goleiraço, e o Internacional, os primeiros 15 minutos ali do primeiro tempo, o Internacional pressionou bastante o Fluminense. O Ener Valencia, que muitos colocaram, né, que falaram, né, que ele é melhor, que o Cano teve várias chances ali na partida, acabou perdendo. Sorte do Fluminense, né, que ele perdeu e o Fluminense foi feliz, foi eficaz ali nas finalizações, das chances que apareceram. John Kennedy e o Cano marcaram os gols e o torcedor do Fluminense agora é só comemorar.
tá feliz, tá contente com essa vaga na final da Libertadores e vai em busca desse título inédito, um título que o Flusão quer muito conquistar. Ficando por aqui, galera, deixa sua opinião nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo o trabalho, valeu e até o próximo vídeo.